Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olá, sou o pastor Anderson e quero compartilhar com você o nosso primeiro vídeo devocional, para edificar a tua vida, edificar a tua semana. E desde já, faça uma pergunta: será se de fato nós estamos vivendo o reino de Deus em primeiro lugar? Será que nós estamos de fato buscando o reino e a sua justiça? Será que nós estamos com o entendimento correto dessa verdade? Então vamos lá para a leitura bíblica. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muitas das vezes nós ouvimos essa palavra, nós já colocamos no status do WhatsApp, nós vemos as pessoas falando: não, você tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar o reino. E muitas pessoas atrelam a buscar em primeiro lugar o reino como viver 24 horas na igreja, fazer ações dentro da igreja, e muitas questões. Veja bem, isso não está errado, é louvável, mas tem que ter um equilíbrio, certo? Mas aprofundando, entendendo o contexto, nós precisamos entender o que Jesus de fato estava falando. Uma das coisas mais equivocadas que nós aprendemos é achar que eu estar 100% na igreja, ir para a conferência, fazer tantas coisas no reino de Deus, por eu achar que isso é o reino e a justiça de Deus, eu acho que tudo vai me ser acrescentado. Por exemplo, como a gente já ouviu muito esse jargão, essa frase: não, você tem que buscar o reino, você tem que fazer isso para Deus, você tem que evangelizar, você tem que isso, e vai vir, e todas as coisas não serão acrescentadas. O dinheiro vai vir, é como se é um milagre, algo milagroso, como uma chave. Se você busca o reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Isso pode ser um erro, isso pode ser um entendimento muito equivocado, e que muitas pessoas podem estar sofrendo por conta desse entendimento. E hoje a gente vai falar sobre isso. De que tô dentro da igreja e tudo vai me ser acrescentado, então eu não vou cuidar da minha casa, então eu não vou cuidar do meu casamento, então eu não vou cuidar das minhas finanças, não vou aprimorar meu financeiro, não vou aprimorar meus estudos, não vou fazer uma faculdade, não vou cuidar de me capacitar para o meu futuro. Não, um cristão ele deve buscar se capacitar, ser um ser humano. Amém? Então, nesse contexto, olha só que interessante. Jesus diz assim, no primeiro ponto, ele disse: não se preocupem com sua própria vida, com o que comer, com o que vestir. Aí ele vai falando, ele diz: observe as aves do céu, observem que o Pai Celestial as alimenta. Não tem, vocês não têm muito valor do que elas. Aí ele vai comparar também com o lírio do campo, a erva do campo. Ele diz: homens de pequena fé, vocês não valem mais do que estes. Ou seja, Jesus ele compara a nossa vida com a ave do céu, com o lírio do campo, com a erva do campo, e ele pergunta: homens de pequena fé, vocês não valem mais do que elas? E aí ele diz: portanto, você se preocupa dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Aí ele diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba, existe aqui, a gente não vai aprofundar sobre isso. Quando a gente vai entender um texto, eu preciso entender o texto e o contexto dele, o que Deus quer falar comigo. Quando a Bíblia diz assim, quando Cristo está dizendo: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, o Senhor está afirmando que se você buscar o reino dele, vou falar sobre isso e a justiça, todas essas coisas que ele cita aqui vai ser acrescentado para você. Ou seja, não vai faltar para você o que vestir, não vai faltar para você o que comer, não vai faltar para você o que beber, porque ele se responsabiliza em cuidar da sua vida. Como ele dá o exemplo do lírio do campo, da erva e das aves do céu. E é isso que Deus quer falar. Não significa dizer que você vai se enfornar na igreja, não sei se é essa a palavra correta, e vai vir um dinheiro na sua conta, todas as coisas vão acontecer milagrosamente. Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se capacitar. Amém? E aí, para a gente finalizar, o que é o reino de Deus? O que é justiça? O que Deus quer falar aqui? Perceba que Mateus, capítulo 5, o capítulo anterior, a boa-aventurança, Jesus vem ensinando vários pontos primordiais. A primeira pregação de Jesus em Mateus, ele diz: arrependeu-vos que é chegado o reino dos céus. Então o reino que Jesus está falando, que ele vai falar isso em todos os evangelhos, é o governo de Deus.
É como Deus inaugura o céu na terra. Ou seja, quando você lê os 4 evangelhos, os ensinos de Jesus é sobre o reino. Ele fala muito sobre o reino. Então o que Jesus está dizendo, assim, ó, busque em primeiro lugar o meu governo, o reino, o meu reino que estou estabelecendo na terra. O que é isso? É a forma de viver o reino de Deus. E aí Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Olha só, aqui eles estão preocupados com o que comer e o que beber. Aí Paulo já vai falar assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só como a Bíblia se interliga. Aqui eles estavam preocupados com o que comer e o que beber. Aí Paulo vai dizer também aquilo que Jesus está dizendo, busca o reino, e o reino de Deus é o quê? É alegria, paz. Alegria no Espírito Santo, justiça e paz. Ou seja, que Deus está dizendo para mim e para você, você tem que buscar viver uma vida em paz, em alegria no Espírito Santo, em justiça. E o que é a justiça? É viver em retidão. É a justiça de Deus. Deus é justo, e tudo aquilo que é justo está na sua palavra, no Evangelho. Então é isso que Deus quer falar comigo e com você nesse momento. Que nós devemos buscar o reino, o governo de Deus na terra, que é alegria, paz e justiça. Se nós buscarmos isso, não vai faltar essas coisas: o que comer, o que vestir, o que beber. Amém? E essa justiça. E ele diz, ó, não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Ou seja, aquieta seu coração, não ande ansioso. Em outra tradução diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, sua semana está iniciando, eu quero dizer para você, não ande ansioso, preocupado. Ainda que o cenário possa estar assim, ainda que você não esteja no melhor momento financeiro, ainda que haja preocupações, assim como tem preocupações em nossa nação, na economia e outras coisas. Mas eu quero, através do Evangelho, trazer para você hoje. Busque o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Você só encontra em Jesus. Quando você busca Jesus, você está buscando aquele que é o autor do reino, o reino dele, que é um lugar que, quando nós estivermos com Cristo, é um lugar de paz, alegria e justiça, porque lá reina a justiça, lá reina a verdade. E se encha dessa verdade, se encha do Evangelho, que Cristo seja o centro do seu coração e que você possa acalmar as suas emoções, entendendo que não vai te faltar o que comer, o que vestir, o que beber. E as outras coisas, além que é da sua competência, trabalhe, glorifique a Deus. Você não precisa estar num púlpito, você não precisa fazer muito. Você pode glorificar a Deus no seu dia no trabalho, você pode glorificar a Deus dentro da sua casa, seja um cristão comum. Uma vez perguntaram para Martinho Lutero como que eu posso glorificar a Deus. Ele responde de uma forma muito poderosa, dizendo, trabalhe, cobre um bom preço e glorifique a Deus com o seu trabalho. E assim, de uma forma simples, ser cristão é simples. Isso tudo vai tirar a ansiedade do seu coração e vai te fazer você viver no simples, glorificando a Deus. Porque não há diferença de eu que sou um pastor ou para você que trabalha no comércio, que é mãe, que é pai, não há diferença. Todos nós somos um pequeno Cristo, discípulo de Jesus, e podemos glorificar e brilhar o Evangelho onde nós estivermos. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que você possa estar edificado com ela. Amém? E tem um recado importante. Nós falaremos mais, teremos mais devocionais na segunda-feira e na sexta-feira. Nos acompanhe aqui, terá muitos vídeos de edificação. As nossas redes sociais estarão aqui na descrição do vídeo. Você pode nos seguir, nos acompanhar. E é isso. Guarde seu coração e continue abençoado em Cristo Jesus. E se você chegou até o final, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, ele vai enviar para as pessoas que precisam ver essa verdade. Então, nós contamos com a sua colaboração. E se você tiver alguma dúvida, compartilhar algo, comenta aqui embaixo que a gente vai responder. Amém? Até mais, até o próximo vídeo devocional.